Bom, então nós chegamos a Apocalipse, capítulo 21, e vamos ao verso 1 para que a gente veja o que a gente está, quais são os assuntos. No capítulo 20, bem resumidamente, a gente viu sobre a vinda gloriosa de Jesus e o seu reino milenar estabelecido sobre a terra. A gente viu que nesse período do reino milenar, o Satã, né, o diabo, a antiga serpente, o dragão, né, Satanás, enfim, nosso adversário, ele foi acorrentado, aprisionado ali, né, e foi colocado um selo sobre ele. Ele ficou lá quietinho, né, durante 1000 anos. Ele não pôde agir mais sobre a terra, ou no céu, em qualquer outro lugar, não pôde mais agir durante 1000 anos, até que esse tempo desse reino milenar de Jesus, visivelmente com os seus servos reinando sobre a terra durante esse período de 1000 anos. Então, depois desse período, ele foi solto e passou durante durante esse tempo que ele estava solto, passou na terra enganando as nações para fazer Og e Magog, né? Para fazer essas reis e reinos se levantarem e lutarem contra a Jerusalém, contra Jerusalém mesmo, né? O arraial dos santos em Jerusalém, ou seja, o acampamento daqueles que servem a Deus, estarão reinando com Cristo de Jerusalém sobre toda a terra. Então, aconteceu isso, nós vimos isso. Mas nós também vimos que fogo caiu do céu, consumiu esses que se levantaram ali contra o reino de Jesus. E nós vimos que aconteceu a ressurreição de todos os mortos. A destruição da terra aconteceu aqui. Fogo caiu do céu, destruiu tudo. Não é todo mundo que estava de fora de Jerusalém. Destruiu, acabou com a terra, acabou o céu do jeito que a gente conhece, a terra, tudo que nela existe foi destruído. E os mortos ressuscitam, todas as pessoas que já viveram na terra foram ressuscitados e para comparecer diante do grande trono branco e serem julgados por Deus, né? Então, há o juízo final também, a gente viu a respeito disso. Aí o céu e a terra fogem da aparência desse que está sentado sobre o trono, e todo mundo que não está escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A gente viu isso. Agora nós vamos ver, depois desse juízo, o que acontece? A terra está destruída, o primeiro céu, a primeira terra já passou, assim como no dilúvio, aquele céu e aquela terra que as pessoas conheciam passou, né? No dilúvio teve uma limpeza, agora foi uma limpeza, mas não por água, porque Deus prometeu, até colocou ali, a gente pode ler lá no livro de Gênesis, se não me engano, capítulo 10, né? Quando Deus coloca o arco nas nuvens, o arco no céu, ele promete, faz uma aliança com homens e animais, com todos os seres vivos, e nunca mais vai inundar a terra com dilúvio. Então a terra vai ser destruída, assim como foi por água, mas por fogo. Então a gente viu isso. Agora no verso 1, a gente vai ver o que acontece depois dessa destruição. Verso 21. Capítulo 21, verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Isso aqui é importante a gente falar detalhado, porque isso aqui é o cumprimento, esses primeiros versos desse capítulo, é o cumprimento de uma profecia que foi feita por meio de Isaías. Então Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, já falava sobre isso. Ele falava sobre este acontecimento aqui, um paraíso, né? Um lugar paradisíaco restaurado conforme o que era para ser o que foi planejado lá para o Éden, né? Lá antes do homem cair. Então foi isso que aconteceu. Era para ser daquele jeito, quando Deus criou todas as coisas, viu que tudo era bom, então era para ser assim. E aqui está acontecendo a restauração. Brevemente eu vou ler Isaías 65, a partir do verso 17, para que a gente veja realmente isso aqui é o cumprimento dessa profecia. Então, Isaías 65.
Isaías 65. Verso 17, 18 e 19. Dizem assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas já não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar. Porque vou criar Jerusalém. Mas peraí, quando Isaías profetizou isso aqui, ele está falando o que Deus disse a respeito do povo de Israel. Jerusalém já existia? Já existia. Ele estava, inclusive, pregando do reino de Judá. Ele morava ali em Jerusalém. Ele estava falando, vou criar Jerusalém. Deus disse, vou criar. Se Jerusalém já existia, então ele não está falando daquela Jerusalém terrena que nós conhecemos, inclusive, que existe até hoje, de forma modificada, mas existe até hoje lá em Israel. Alegre-se, porém, regozije para sempre que vou criar. No que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, para alegria, e seu povo, vou criar Jerusalém para regozijo, seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Então, Deus vai criar Jerusalém, e nela não vai existir choro nem tristeza, as coisas antigas já não serão lembradas. Porque as pessoas vão esquecer de tudo? Não, está falando do sofrimento. O contexto aqui é sobre sofrimento, sobre juízo para o povo de Israel por causa da desobediência. Então, Deus está falando aqui que vai criar novo céu e nova terra. Então vamos lá para Apocalipse, a gente vê o cumprimento disso. Eu li o verso 1, novo céu e nova terra. Quer dizer que Deus destruiu essa terra e criou um novo planeta, um novo mundo. É um novo mundo, porém, assim como no dilúvio, Deus não pegou a arca de Noé e colocou em outro planeta. Deus destruiu aquela terra conforme ela existia daquele modo, cheia de violência. Pessoas e animais haviam se corrompido. Né? Quando Deus criou, não existia um animal devorando o outro e perseguindo. Não existia isso. Né? Mas passou a existir por causa da queda do homem. A ordem das coisas foi corrompida. O pecado corrompeu a criação de Deus. Não apenas a criatura ser humano, mas toda a criação. O pecado, ao entrar na criação, a corrompeu. Então teve uma desordem das coisas, Deus teve que passar água no mundo, né? Destruir aquilo e refazer o mundo. Um mundo novo que Noé e os filhos dele tiveram para morar. É a partir do mesmo, mas foi o novo mundo. Então, a partir desse mesmo mundo, que vai ser derretido aí pelo fogo, nós teremos um novo mundo, um novo céu, uma nova terra. Verso 2. Estou em Apocalipse novamente, capítulo 21, agora o verso 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Lembra que Deus falou em Isaías? Vou criar Jerusalém. A nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, ou seu povo, né? O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, o antigo sistema de coisas já passou. Então não existirá mais morte, não existirá mais tristeza, não existirá dor. Aí tem gente que vai falar assim, mas isso aqui é perfeito demais. Justamente, era isso que Deus planejou para o mundo. Foi esse o plano de Deus desde o início. Mas teve que ter gente para estragar, né? Teve o inimigo, teve Adão para dar ouvidos, né, aos enganos, né? Na verdade não foi um engano, quem deu ouvido ao engano foi Eva. Adão, ele quis estar junto com a esposa dele, né? Mesmo assim que fosse no erro, então caiu também. Aí a gente viu que a gente conhece o mundo do jeito que está, não precisa explicar para ninguém o jeito que o mundo é, né?
Então, todas essas maldades, essas coisas do mundo, são consequências do pecado ter entrado nele. Primeiro lá num ser celestial e depois nas criaturas aqui da terra. Né? Então, é importante que a gente veja isso. Então, aqui, a Nova Jerusalém desce do céu, não vai ter mais choro, morte, tristeza, né? A antiga ordem de coisas já passou. Um perfeito cumprimento disso que eu li em Isaías, capítulo 65, versos 17 e 19. Então, cumpriu-se perfeitamente uma profecia que já havia sido feita. Como eu disse, Apocalipse, ele ressalta muitas profecias que Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, né, e outros profetas fizeram. Alguém gostaria de perguntar algo nisso aqui? Foi tudo esclarecido? Outra coisa que é importante ressaltar, nós vamos falar sobre templo. O que é templo? O templo, ele foi construído de forma provisória, lá no deserto, quando Israel saiu do Egito. Então foi construído um tabernáculo. A palavra tabernáculo significa morada, habitação. Isso aqui é o significado da palavra tabernáculo. Morada, tá? Quer dizer que é uma construção? Não quer dizer que é uma construção. Vou te dar um exemplo. Imagina que você vai falar qual que é o tabernáculo do lobo-guará. É o cerrado. O tabernáculo da onça, Mata Atlântica, cerrado, floresta amazônica, né? Então, é onde que mora. O seu tabernáculo é a sua casa. Agora aqui está falando que o tabernáculo de Deus está com os homens. Tabernáculo. Não está falando templo. Está falando tabernáculo. Ou seja, agora Deus mora com os seres humanos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O próprio Deus estará. O próprio Deus está aqui sobre nós, conosco. A morada de Deus será essa nova terra perfeita que ele criou. A mesma coisa que acontece lá no Éden. Você lembra que Deus desceu ali para falar com Adão? Para conversar com ele? Ainda que Adão não o visse, porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas ainda que Adão não visse Deus, ou pelo menos não via a face de Deus, ninguém nunca viu o rosto de Deus, sua face. Tanto que os querubins, os serafins, diante de Deus, eles cobrem o rosto. Eles não mostram o rosto. Ninguém jamais viu a Deus. Isso está escrito, se não me engano, em João. Né? Mas Jesus Cristo veio nos revelar a presença de Deus e tudo. Então é importante que a gente entenda que a morada de Deus tornou o ser humano. Existe templo hoje? Existe templo hoje? Existem templos pagãos. Mas templo dedicado a Deus não existe. Por quê? Porque um Deus, ele não vai pedir, eu falo um Deus, se fosse com D minúsculo, né? Um Deus não iria permitir que pessoas fizessem templo para eles. Primeiro, deuses com D minúsculo não existe, são coisas criadas pelo ser humano ou demônios. Agora, Deus com D maiúsculo, o único, o Criador dos céus e da terra, ele só permitiu que fizesse templo para ele porque ele mandou. Ele ordenou que fosse feito um tabernáculo. O templo de Deus verdadeiramente é o céu. O templo de Deus é o céu. A Bíblia fala em Salmos várias vezes, Deus nos vê dos céus, Ele nos vê do seu santo templo. O santo templo de Deus é o céu. Deus não habita em construções feitas por seres humanos, mas Ele permitiu que se fizesse uma habitação para a glória e o nome dEle, para que Israel tivesse uma referência e não fosse buscar em templos pagãos. Não fosse lá no templo de Astarote, de Áshera, de Baal não sei o que, Baal Zefon, Baal Zebu, Baal isso, Baal aquilo. Não fosse lá no templo de Moloque, de Tamuz, de não sei mais o que, de outras divindades que não são deuses, né, mas são criações humanas, são demônios. Para que o povo de Israel não fosse nessas coisas, Deus permitiu que se fizesse um templo
construído por mãos humanas. Primeiro o tabernáculo no deserto, depois, através de Salomão, o templo em Jerusalém. Então Deus permitiu. Hoje existe templo de Deus? Não existe. Não existe templo de Deus. Se alguém falar, eu estou construindo aqui um templo para Deus. Não, pode construir um local para reunião, uma casa de oração, mas templo não existe. Templos não existem. Ah, mas e a igreja? A igreja é o povo de Deus. Ah, mas e esse lugar aqui que o povo fala que é igreja? Se é templo, não é de Deus. Não é templo. É um local para reunião, pode chamar de casa de oração, pode chamar de tudo. Mas se for templo, não é de Deus. Deus não permitiu que fosse feito um outro templo. Deus não quer isso. O tabernáculo de Deus, a morada dele é o céu. Mas aqui, a morada dele se torna com os homens, com os seres humanos, né? Ele passa a morar aqui. Por quê que isso vai acontecer? Vamos continuar no verso 5, que isso a respeito de templo é muito importante, esse entendimento. Verso 5. Aquele que estava sentado no trono, Deus, né? Disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, última letra do alfabeto grego. Se fosse no hebraico, eu sou o Aleph e o Taf, primeira e última letra. Em português, eu sou o A e o Z. É isso que Deus está falando. Quer dizer, eu começo todas as coisas e eu termino todas as coisas. Eu sou o princípio e o fim. Esta passagem, de acordo com os judeus que creem que Jesus é o Messias, o capítulo 1 e o capítulo 21, quando está escrito eu sou o Alfa e o Ômega, está se referindo a Deus. Porque ele começou a desencadear uma série de eventos apocalípticos, né? Eventos de revelação, e depois ele conclui essa revelação. No capítulo 22, vai falar de novo, mas aqui é Jesus falando por causa da autoridade que Deus deu para ele. E vamos falar disso em tempo oportuno. Mas aqui Deus está falando, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu gerei as promessas e eu cumpri as promessas. Eu comecei e eu terminei. Eu completei a obra, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Deus não está chamando nós apenas de servos mais. Ele está nos chamando de filhos. O vencedor dará tudo isso, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então aqui está deixando bem claro que há condenação eterna. Há uma vida eterna à espera dos que servem a Deus. Os que creem que Jesus, o Filho de Deus, é o Messias. Que recebem através do sacrifício de Jesus o perdão dos pecados. E depois procuram viver de forma obediente ao que Jesus ensinou. Mas se as pessoas não quiserem fazer isso não é uma ameaça. É apenas um aviso, um alerta. Muitas pessoas vão falar, Deus é mau porque Ele quer obrigar pessoas a servir, ameaça. Deus não está ameaçando ninguém. Deus apenas está falando, olha, eu criei vocês e eu sei o que é melhor para vocês. Escolha o que é certo. Se vocês não escolherem o que está esperando para vocês, é isso. Condenação eterna. Eu não quero isso para vocês. É o mesmo que Deus estivesse falando. Quem pratica essas coisas, né? Covardes, não tem coragem de assumir que obedece a Deus, esse tipo de covarde não tem coragem de servir a Deus, de não negá-lo e não negar o Messias, o Filho dele, diante das provações, das adversidades, né? Esse é o tipo de covarde que aqui está falando. Incrédulo, ateu, agnóstico, essa coisa aqui, incrédulo, depravado, pessoas que cometem imoralidades, né?
no pensamento, nas atitudes, mas que não chegam a se relacionar com outras pessoas. Uma pessoa que fala besteira, por exemplo, eu consideraria depravada, freio na língua, fala um mundaréu de palavrão, né? Se for lavar a boca da pessoa com água e sabão, né? Eu entendo que é depravação. Os assassinos, não precisa explicar o que é. Os que cometem imoralidade sexual, relações ilícitas, que inclui a homossexualidade, né? Que inclui traições, inclui diversos tipos de coisas que se referem a relações ilícitas. Os que praticam feitiçaria, né? Não precisa explicar também, existe a feitiçaria, bruxaria, essas coisas. Aos idólatras, os que acreditam em estátuas, ajoelham-se diante de estátuas. Todos os mentirosos, não precisa também falar o que é, está bem explicado. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Todos entenderam até aqui? Verso 9, então. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, ou seja, era quadrada, não era retangular, era quadrada, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento e largura, e a altura eram iguais ao comprimento, ou seja, a forma de um cubo. Essa cidade com os muros, o fundamento, a largura ali, a altura, tudo era como se fosse um cubo, as dimensões da cidade. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Estou no verso 21 agora. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade. Antes de eu falar do verso 22 até o verso 21, nós demos uma descrição de uma cidade maravilhosa. Este é um símbolo para o povo resgatado por Jesus. Os que creem que Jesus é o Messias. É o símbolo, né? Também. Acredito que possa ser uma cidade literal que vem descendo do céu? Sim, acredito que pode ser uma cidade literal vinda do céu. Mas esse é um símbolo porque está falando que é a noiva do Cordeiro. O próprio João Batista, no Evangelho de João, capítulo 3, ele fala que o que tem a esposa é o esposo, o que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo se alegra. Ele está falando de Jesus se alegrar com os seus discípulos, né? Com os seus servos, que compõem a igreja, que é de judeus e gentios que creem que Jesus é o Messias. Então, essa nova Jerusalém que desce do céu
Pode ser um símbolo para a igreja? Sim, pode ser um símbolo para a igreja. No entanto, é importante a gente ver o que está sendo dito nos versos seguintes. Eu entendo que isso aqui é como se fosse o centro das moradas eternas, a mansão celestial das moradas eternas, do servo de Deus, onde para sempre podemos estar. Entendo assim. Né? Por quê? Vamos ver no verso 22. Lembra que eu falei sobre templo? Então isso aqui é muito importante, aquele entendimento para essa passagem. Não vi templo algum na cidade. Então quer dizer, para ter templo tem que ser uma localização, algo literal. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia, a sua lâmpada, a sua iluminação. Suas portas jamais se fecharão de dia. Não vai ter noite, então quer dizer que as portas nunca se fecharão. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse livro da vida, que tem, vamos dizer assim, o nome dos salvos, né? Ele é citado por Moisés já lá no Êxodo, né? Moisés ele fala com Deus assim: Deus, se o Senhor não vai resgatar esse povo, risca o meu nome do seu livro. Se o Senhor não quiser fazer esse povo, cuidar desse povo para fazer com que ele entre na terra prometida, mostrando o amor dele por a nação dos hebreus, a nação de Israel, tipificando, já que Moisés foi o escolhido para libertar o povo do Egito, o que Jesus fez por nós. Porque Jesus se ofereceu, se fez maldição para resgatar nós que estávamos debaixo da maldição, do pecado, né? Então, é importante a gente ver isso, e o nome nosso, assim a gente espera, esteja e permaneça escrito no livro da vida, para que a gente tenha parte nessa herança eterna, nesse novo céu e na nova terra, nessa nova Jerusalém, que a gente possa entrar ali. E olha, que eu achei interessante, o que me chama a atenção nessa cidade é que os fundamentos dessa cidade têm o nome dos 12 apóstolos, mas que as portas dessa cidade têm o nome das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque Deus, ele não anulou a aliança que ele fez com o povo de Israel. Todas essas promessas, tudo que a gente falou em Apocalipse, já tinha sido prometido para o povo de Israel. Aqui em Apocalipse, e também nos outros escritos da Nova Aliança, nós estamos aperfeiçoando o entendimento dessas promessas. Mas as promessas de Deus não mudaram. Nós entramos como galhos enxertados na oliveira verdadeira, que é a nação de Israel. Então nós devemos amar e querer a salvação do povo de Israel. Ainda que agora muitos israelitas, ou israelenses, ou judeus, conforme você queira chamar, não creem que Jesus é o Messias, mas vão crer quando virem ele glorioso vindo dos céus. Então Israel será salvo. Se você ler a carta aos Romanos, isso vai ficar bem claro. Então essa é o capítulo 21 de Apocalipse, que mostra sobre por que Deus executou todas essas coisas que estão escritas nos capítulos anteriores, para chegar nesse ponto culminante, o paraíso, um novo céu, uma nova terra, onde não vai haver morte, tristeza, choro, dor, pecado, onde tudo está restaurado. Essa é a palavra: redenção, restauração, salvação, né? Deus completou aqui a obra dele. No próximo capítulo, nós vamos ver sobre
promessas e exortações de Jesus, o Filho do Deus vivo, para seus servos, para que a gente guarde as palavras desse livro. Então é isso que nos reserva no próximo capítulo, que é o último, capítulo 22. Então, é isso.